Graça e paz, meus amados irmãos, pastor Davi Daniel. Continuando o assunto sobre predestinação, nos dois últimos vídeos eu falei sobre passagens que anunciam o desejo divino de salvação para todos os homens. Então você tem que ver que as escrituras apontam que o Pai Celeste ele quer salvar todos. Então não tem essa de que o Pai predestinou uns para a salvação e outros para a predestinação, não. Ok? Isso aí não passa de um fermento dos fariseus e dos escribas dos dias de hoje, ok? Então você tem que abrir a sua mente e ver o que as escrituras falam para nós. Foi no penúltimo vídeo. No último vídeo, né, um vídeo anterior que nós colocamos, né, eu falei sobre as passagens que provam que a fé pode ser abandonada e a salvação perdida como uma consequência, né? Então você sabe que a salvação ela pode ser perdida, embora se você for fiel, se você perseverar, se você continuar ligado à videira, de acordo com João capítulo 15, né, você faz a sua parte, então não tem do que você se preocupar. O Estado pode ir contra você, o diabo pode se levantar e dizer, eu vou tirar ele. Não, se você for fiel, se você fizer a sua parte, até se alguém colocar uma faca no teu pescoço e disser, nega o evangelho, nega o cordeiro, nega a sua fé, você diz não, você morre, o seu corpo morre, mas você vai para o céu. Isso que significa quando o cordeiro disse que as minhas ovelhas ninguém as arrebata da minha mão, ok? Mas você faz essa sua parte aí. E no vídeo de hoje eu vou estar falando como funciona a salvação da alma. Como é que funciona? Como é que funciona esse mecanismo complexo, essa coisa difícil de se entender, que parece que os pregadores gostam de complicar o negócio, meus amados, para ficar aquela coisa com que se apresentar como quem é mais sábio, parece que é um querendo saber mais do que o outro, entendeu? Meus amados, a verdade é que a salvação, a palavra de Deus, o reino de Deus, as coisas do reino de Deus são simples, são fáceis de entender. É os homens que dão um nó, sabe, no pingo d'água que embolam tudo. Então vamos ver isso aí hoje, ok? Como funciona a salvação da alma. Então, você sabe que o Pai Celeste, ele não determinou, né? A predestinação significa somente que Deus tem um plano elaborado para cada ser humano. Isso inclui a salvação. É o gosto do Pai. Por exemplo, você tem filhos aí? Eu sou pai, eu tenho 2 filhos. Sou casado há 27 anos. Quanto tempo, hein, meu amor? É isso, exatamente, a minha esposa ali confirmou. É só para não falar errado aqui, né? Há 27 anos que eu sou casado, tenho 2 filhos, uma bênção. Então, todo pai e toda mãe, né, eles fazem o quê? Eles têm planos para os seus filhos, né? Eles querem o melhor. Uns pais pensam, eu quero que meu filho seja isso, quero que minha filha seja aquilo outro e tal. Mas os filhos têm o quê? Eles têm a liberdade de escolher. Eles têm o arbítrio, eles têm o livre-arbítrio, mas previamente todos os pais já planejam um destino. Então a mesma coisa foi o que o nosso Pai Celeste fez. Isso que significa predestinação. Então quando o apóstolo Paulo usou essas palavras, predestinação, eleitos, escolhidos e tudo mais, ele estava querendo dizer que esse era o plano, né? Mas por que não é usado para ímpios? É claro, o ímpio ele está escolhendo outro caminho, são homens que Deus também quer salvar, e eu vou mostrar para você que Deus também quer salvar ímpios, né? Se você vê lá em Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 4, no versículo 5 diz assim, mas aquele que não pratica, mas porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Está vendo isso, meus amados? Justifica o ímpio. Então, se é ímpio, não é escolha, aquela pessoa está perdida. Mas agora que a pessoa acreditou, ela se arrependeu e acreditou, o plano da salvação é ativado na vida dela. Então você pode chamá-la de predestinado. É assim que funciona. Justifica o ímpio. Estava perdido, mas agora o ímpio justificado, ele passa a ser salvo. Então vamos lá. Como funciona a salvação da alma? Vamos lá. Justificação pela fé em Jesus Cristo, em Yahshua HaMashiach. Não tem nada de dificuldade. Romanos capítulo 3, versos 21 ao 26, eu vou ler aqui. Diz aqui, mas agora se manifestou sem lei a justiça de Yahweh, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Elohim pela fé em Yahshua HaMashiach para todos e sobre todos os que creem. Olha só esse detalhe, vamos aqui, porque não há diferença. Olha só o detalhe aqui, justiça de do Criador, né, pela fé em Yahshua.
Yahushua HaMashiach, para todos e sobre todos os que creem. Então, a salvação, ela vem através do Messias e é para todos aqueles que creem. O mecanismo que ativa a salvação é o quê? É crer. Você precisa crer. Não está em predestinação nenhuma. A peça que move a questão da salvação não é uma certa predestinação, uma predestinação privilegiada para uns e outros não. Não é isso. É você acreditar. E quando você acredita, você passa a receber essa salvação. Aí o mesmo versículo, no final do versículo 22, fala assim, ó, porque não há diferença. Que diferença? Entre todos os homens. Entre os homens que não há diferença. Ok? Versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Yahweh, da glória do Criador, da glória de Elohim, do Pai Celeste. Então todos pecaram. Aqui não fala aqui, ó, os perdidos, aqueles que não são escolhidos, os não predestinados, pecaram. E os escolhidos e os predestinados pecaram também, mas é diferente. Não, fala todos pecaram. Todos estão perdidos, meus amados. É o que a palavra fala. Todos estão perdidos. Aí o versículo 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, aqui está a cereja do bolo, como eu gosto sempre de dizer. Justificação gratuitamente, que vem pela graça de Yahushua, pela graça do Cordeiro, pela redenção que há em Hamashiach, Yahushua, o qual o Pai propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes, quer dizer, cometidos antes, sob a paciência de Elohim, a paciência do Pai, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Yahushua, daquele que tem fé no Cordeiro, no Filho do Pai. Ok? Então, de onde vem? De onde vem a salvação? Vem através de você crer. É só isso. A justificação, você é salvo através da graça que opera a justificação dentro de você. E essa justificação, ela vem através da fé que você tem no Cordeiro. É só isso. Não está no mecanismo. Isso aí, essa predestinação que é ensinada por alguns pregadores, por muitos pregadores e algumas poucas denominações, isso aí é fermento, meus amados. Isso aí é fermento. Isso aí foi colocado é uma explicação errada que distorce o sentido da colocação dessas palavras. Não é para ser tirado, ela tem que ficar lá, mas tem que ser explicado da forma correta, ok? Então vamos lá. Romanos 4, né? Romanos 4, verso 5, como eu até já li para você, que fala, mas ao que não trabalha, quer dizer, trabalha para a salvação, que significa isso, tá ok? Porém, crê naquele que justifica ao ímpio, a sua fé lhe é imputada, lhe é atribuída como justiça. Então, através da fé no Cordeiro, você recebe a justiça dele na sua vida, você é vestido com a justiça dele, porque a justiça também na Escritura ela é comparada como veste, lá em Isaías fala veste de justiça. Você é vestido não com a sua própria justiça. Nossa justiça não tem valor. Nós não podemos entrar no reino dos céus com a nossa própria justiça, não é aceito. Mas nós recebemos a veste do Cordeiro. Você veste, você coloca a justiça dele na sua vida. Isso através de acreditar, ok? Quando você acredita. Você pode ver que todas as vezes que salvação, é mencionado salvação, na maioria das vezes está relacionado, está atrelado com acreditar. Vamos lá, Atos 4, versículo 4. Tem vários outros versículos também, mas vou ler esse aqui para não ficar um vídeo longo, né? Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Então a pessoa primeiro ouviu e ela acreditou, e ela passou a ser o quê? Salva, justificada pela graça, pela fé, pela obra do Cordeiro, pela obra do Filho do Criador. Não através de uma predestinação. A salvação dela não veio por causa de uma predestinação. Nós não somos qualificados para isso. Só um homem, como eu falei para você já, ele é o eleito, inclusive, né? Ele é o eleito, ele passou nesse mundo, ele não perderia a salvação. Ah, Davi, muita gente fala que quando o Cordeiro ele foi tentado, o Cordeiro então ele foi lá tentado, ele poderia ter pecado. Não, ele é impecável, esse sim é impecável, ok? O inimigo, ele teve o direito de testar, ele teve o direito de tentar o Cordeiro, porque ele estava no momento mais debilitado, mas ele jamais pecaria. Aquele que você segue, aquele que você
confia, o teu Salvador, ele é impecável, ele venceu tudo que tinha aqui nesse mundo, ele é 100%, foi 100% homem, ele é o nosso sumo sacerdote lá no céu, ele intercede por nós, ele foi sem pecado. Você segue um Salvador perfeitamente, um campeão em todas as áreas. Ezequiel, através do Espírito do Pai, ele menciona, Ezequiel 18, dos versos 22 ao 24, ele menciona que o ímpio depois de convertido, ele passa a ser salvo. Se é ímpio, está perdido. Ele não é um predestinado que não está no caminho ainda. Ele é um ímpio, está perdido. Mas depois de convertido, ele passa a ser salvo. Olha lá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Olha o Pai falando, ó. Diz o Senhor, Elohim, não desejo, antes que se converta dos seus maus caminhos e viva. Viva aqui quer dizer salvo, né? Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá. Está dizendo então que se o justo, quer dizer, depois de salvo, se ele começar a fazer coisas que o ímpio faz, ele vai ser salvo? Não. Então isso significa que uma vez salvo, salvo para sempre? Não. Se você perseverar, se você for fiel ao Pai, se você ficar ligado na videira, se você for Filadélfia e não Laodiceia, aí sim você vai ser salvo ou arrebatado se no momento que você estiver aqui, ok? Porque vai haver o arrebatamento. Tira isso da tua cabeça que não vai haver o arrebatamento. Vai haver uma igreja que vai ficar aqui, isso. Realmente é verdade. Laodiceia vai ficar aqui. Agora a Filadélfia vai subir. O arrebatamento vai haver. Vai haver a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Ok? E agora o versículo 24 eu li, desviando-se o justo. O final do versículo, né? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória, na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Então tá aqui, ó. Meu amado, o que nós precisamos fazer é o quê? Nós precisamos confiar na justificação, na obra que o Cordeiro fez para você andar em novidade de vida, ok? Vou ficar por aqui. Se você gostou do vídeo, se esse vídeo os vídeos que eu faço aqui são para instruir, são para equipar, são para capacitar você, são alimentos da palavra, se isso aí ajudou você, se você gostou, deixa o seu like aí, compartilha esse vídeo, é o que eu peço para você, compartilha com outra pessoa, porque essa voz que o Pai nos dá vai ser a sua voz também e você também vai ser recompensado. Amém? Até o próximo vídeo.